Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Minha cara irmã, meu caro irmão, hoje é quarta-feira da primeira semana do tempo comum. A Igreja nos oferece, como primeira leitura da liturgia, um trecho tomado da carta aos Hebreus, a saber, o capítulo 2, versículos 14 a 18. O texto de hoje aprofunda o significado do mistério da encarnação, destacando como Jesus assumiu plenamente a natureza humana para derrotar o poder do pecado e da morte. Este trecho enfatiza a solidariedade de Cristo com a humanidade e sua função como sumo sacerdote misericordioso e fiel. Os versículos 14 e 15 começam enfatizando que Jesus compartilhou da carne e sangue, ou seja, da plena condição humana. Essa identificação radical foi necessária para que ele pudesse vencer aquele que tem o poder da morte, o diabo. Por meio de sua morte na cruz, Jesus desfez o poder do mal e libertou aqueles que estavam sob o medo da morte, vivendo como escravos. Aqui, o autor destaca que a encarnação e a morte de Jesus não são apenas atos redentores, mas também libertadores, uma vitória sobre as forças que aprisionam a humanidade. No versículo 16, o autor lembra que Jesus não veio socorrer os anjos, mas os descendentes de Abraão. Essa referência reforça a relação de Jesus com o povo da aliança e, ao mesmo tempo, sublinha sua missão universal de salvar todos aqueles que compartilham da fé de Abraão.
O versículo 17 apresenta Jesus como sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Sua solidariedade com a humanidade não é apenas uma questão de identificação, mas de capacitação para realizar a expiação dos pecados. Assumindo a condição humana e experimentando o sofrimento, Jesus é plenamente capaz de reconciliar a humanidade com Deus. Por fim, o versículo 18 afirma que, tendo ele mesmo sofrido a tentação, pode ajudar os que são tentados. Essa afirmação sublinha a humanidade de Cristo. Ele não é um Salvador distante, mas um irmão que experimentou nossas lutas e dores, tornando-se uma fonte de força para aqueles que enfrentam tentações e desafios. O texto hoje proclamado nos convida, então, a confiar na proximidade de Cristo em nossas dificuldades. Ele não apenas nos compreende em nossa fragilidade, mas também nos dá a força para vencer o pecado e a morte. O exemplo de Jesus como sumo sacerdote misericordioso nos desafia a sermos também instrumentos de reconciliação e misericórdia no mundo, vivendo a fé com coragem e amor, especialmente em tempos de provação. A certeza de que Jesus venceu a morte e o mal nos inspira a caminhar com esperança, sabendo que Ele é nosso auxílio constante. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.